Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui nesse canal. Já se inscreva aí, me chamo Fred Sardinha, sou professor, sou terapeuta e hoje tenho buscado fazer as pessoas encontrarem em suas vidas significado. Se você está procurando significado na tua vida, se inscreva nesse canal porque você vai receber palavras que geram insights, palavras que despertam em você a busca pelo sentido da tua vida. Eu não vou dizer para você que existe uma fórmula mágica, que eu não vou dizer para você que tem uma linha que você vai seguir, que essa linha vai te trazer tudo certo. Não vai. A vida ela é ondulatória. E se ela é ondulatória, você também irá ondular nela. Só que todos os picos e vales, eles são necessários para que uma pessoa consiga se desenvolver. Às vezes, existem pessoas que fazem assim, olham para a vida dos outros e acham que a vida daquela pessoa é perfeita e linear. Não existe. A pessoa pode estar sabendo lidar com essas coisas, mas ter essa vida linear, eu desconheço isso. Então, é preciso entender que você vai ter que encarar as situações de frente, encarar as situações é, com um olhar diferente, encarar as situações quebrando os maus hábitos. Se você não quebrar os maus hábitos, você não consegue encarar as situações, porque você carrega coisas, você carrega bagagem, e às vezes você precisa pegar essas bagagens e tirar para você conseguir enxergar coisas futuras de uma maneira muito melhor. Existe um autor chamado Viktor Frankl, que eu gosto muito dele, e a tese dele é a tese da busca pelo sentido das coisas. A tese dele é você ir para o enfrentamento das coisas. De que a vida ela vai ser dura. A vida ela vai ser difícil. Eu queria estar dizendo para você aqui que a sua vida vai ser tranquila, vai ser um mar de rosas, mas não vai. Principalmente quando se trata de você olhar para dentro de si, olhar para as suas questões interiores. Olhar para as questões interiores, às vezes, faz a gente tocar em dores, faz a gente tocar em coisas que não são tão saborosas assim. Hoje, por exemplo, é Dia das Mães, domingo, Dia das Mães. Eu estou aqui falando com você, mas há poucos minutos atrás eu estava lembrando da minha mãe que havia falecido há 5 anos. Estava lembrando de coisas, lembrando de realidades, lembrando de situações com ela, de coisas que eu me alegrei com ela. Só que hoje essa pessoa não existe mais fisicamente falando na minha vida. Eu não toco mais na minha mãe porque eu vi o enterro dela, eu vi. Mas só que hoje eu consegui fazer uma reflexão de enfrentamento da saudade, enfrentamento do legado, das lembranças. Como que foi isso? Eu vou te contar. As lembranças que eu tive da minha mãe agora há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, me fez lembrar daquilo que ela deixou em mim, do legado que ela deixou. De hoje entender que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho uma dor, que eu tenho uma saudade dentro de mim, e essa saudade ela é real, a falta, sentir a falta, mas eu estou encontrando significado nessa falta. E aí você pode me perguntar assim, mas qual que é o significado dessa falta para você? Como que você entende esse significado? Como que você entende essa falta? Como que você lida com essa falta? Eu fui entendendo de uma maneira muito simples, porque às vezes o que se torna, às vezes as coisas se tornam complexas na nossa vida, porque nós olhamos de maneira complexa. Eu fui entendendo o seguinte, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher generosa. Povo, imprimiu isso em mim com comportamento. A minha mãe sempre foi uma mulher que teve um olhar positivo. E o olhar positivo aqui, eu posso lembrar de uma situação, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas quando a minha mãe olhava para mim, para minhas irmãs, ela dizia assim: vocês são lindos, vocês são lindos, vocês são lindos, sempre com um olhar positivo. Antes da minha mãe falecer, ela falou assim: olha, eu nunca achei vocês lindos, eu sempre achei vocês fotogênicos. Ou seja, olhar positivo. Esse olhar positivo, hoje eu sei que, por exemplo, para tirar isso de mim, do que ela imprimiu de maneira consciente, é difícil. Por isso que é importante nós, enquanto pais que temos filhos, aqueles que têm filhos,
incutirmos nos nossos filhos aquilo que é positivo, não é florear a vida, nem deixar de forjar e falar do que é negativo também, mas reforçar o que é positivo constantemente. Então, ela deixou o legado da generosidade, ela deixou o legado do olhar positivo, ela deixou o legado de confiar no outro, de acreditar nas pessoas. Ela deixou o legado de ser disponível para as pessoas, disponível para mim, para minhas irmãs, para o meu pai, disponível para as pessoas que chegavam na nossa casa. Eu te falei aqui de talvez 4 coisas, né? A, a generosidade, o olhar positivo, a disponibilidade, o acreditar no outro. 4 coisas aqui que eu lembrei agora. Mas se eu for lembrar de mais coisas, tem muito mais coisas. Aí, quando eu olho dessa maneira e lembrando dessa pessoa que é minha mãe, esse olhar dessas coisas positivas me faz enfrentar a realidade da ausência dela de uma maneira completamente diferente. Aí tem significado a dor. Aí tem significado a ausência. Aí o olhar ele é diferente diante da perda. Por que que às vezes as pessoas, quando perdem alguém, elas não conseguem enfrentar a vida? Porque só ficam com o que é a dor, com o que está doendo, e não refletem sobre aquilo que aquela pessoa deixou de marca positiva em você. Se você olha para aquilo que a pessoa deixou de marca positiva em você, você consegue enxergar o, o que aquela pessoa deixou e como que você pode aproveitar a vida sem a presença física daquela pessoa, mas com a presença do legado, a presença do comportamento, a presença daquilo que a pessoa foi e é para você. Talvez a perda que você teve de uma pessoa foi uma perda por algo negativo. Depois que você perdeu a pessoa e se você não resolveu coisas com essa pessoa está na sua vida como um peso, porque ela se foi e você não teve tempo de se reconciliar com essa pessoa. Às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um tio, um primo, alguém, um marido, uma esposa, um namorado. Esses dias eu até vi uma cena assim, né, de um filme, não lembro o nome do filme. Tinha um casal brigando, esse casal tá brigando e logo depois vem uma onda pesada que vem engolir esse casal. Eu achei aquilo interessante por quê? Porque ali a gente vê como que é a vida. Ali, pelo menos, a gente vê, não, eu vi como que é a vida. Quando esse casal viu que aquela onda estava vindo e eles estavam vulneráveis e a vida deles iria acabar, eles começaram a mudar o teor da conversa, porque eles estavam. A cena mostra eles discutindo. Quando eles viram aquela onda, sabiam que a vida deles estava prestes a se findar, eles começaram a se beijar e se amar. Às vezes a pessoa que você perdeu, você só perdeu essa pessoa, só não, né? Mas você perdeu essa pessoa fisicamente. Mas veja, o que que você pode pensar, por exemplo, nessa perda e que você consiga encontrar um novo significado? Como isso? Aquilo que a pessoa deixou em você, você vai transformar isso em um bem para a vida ou na vida de outras pessoas. Às vezes não vai ser nem pessoas externas, mas vai ser um filho que chegou, vai ser um marido que precisa de uma atenção melhor, vai ser uma esposa, ou até pode ser lá no seu trabalho, ou pode ser uma obra de caridade, ou pode ser alguma coisa que essa pessoa deixou em você de positivo, você vai transformar isso em vida na vida de outras pessoas. Aí você encontra um novo significado. Aí você encontra propósito na perda. Aí você encontra propósito na dor. Aí você traz para a sua vida um sentido, que é o que o Viktor Frankl sempre é, salientou, disse, os escritos dele são tão interessantes que ele fala o tempo todo sobre isso, sobre encontrar sentido, mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Isso é encontrar sentido na dor. Isso é encontrar sentido na dificuldade. Isso é olhar para a vida e deixar ela te forjar, mesmo com as dificuldades, mesmo te criando essa casca, essa dureza, mas você enfrenta, cresce
E além de crescer, você encontra propósito na sua vida. Isso é propósito, que não tem nada a ver. Ah, eu só encontro propósito quando eu ganho dinheiro. Não, você encontra propósito do jeito que você está, aonde você está, fazendo o que você está fazendo e fazendo outras pessoas crescerem. E ressignificando as dores da sua vida. E pegando essas dores e transformando-as em bem na vida de outras pessoas, assim como também um bem na sua vida. Aí você olha para a vida de uma maneira completamente diferente. Isso faz você se conhecer melhor. E você se conhecendo melhor, você dar o que você tem de melhor para as pessoas. Que Deus abençoe aí a tua vida. Obrigado pela tua presença. Esse foi o vídeo de hoje. E espero que contribua e transforme a sua vida. Transforme mesmo. Que você encontre o significado na dor, o significado na perda. Você não fique só, ai, poxa, se lamentando. Tá? Eu sei que às vezes a gente se lamenta mesmo, às vezes é difícil encontrar no caminho uma saída, mas é possível você sair dessa situação, crescer, ver a sua vida de uma maneira diferente, ver as dores, olhar para as dores de uma maneira diferente, e isso fazer de você uma pessoa melhor. Um grande abraço a você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Ah, não se esqueça, aqui embaixo eu vou deixar um link da comunidade Ser.eu. A comunidade Ser.eu é uma comunidade de autoconhecimento, onde eu faço meditações com livros, faço meditações para que a gente possa crescer e se autodesenvolver. É uma comunidade onde você vai olhando para dentro de si. É ser você, ser eu, ser.eu. Como que eu me descubro e com isso eu vou crescendo, amadurecendo e olhando para a vida de uma maneira completamente diferente. Se você quer ter acesso, o link está aqui. Você pode entrar lá, tem alguns inscritos lá, você pode olhar e ver algumas coisas. Não é aquela página, aquela coisa, mas é um lugar de transformação. Então, se tem interesse, entra no link e nós nos vemos na comunidade Ser.eu. Temos encontros ao vivo, temos grupo no WhatsApp. É uma oportunidade para você crescer também olhando para dentro. Um grande abraço e com Deus, até mais. Valeu, tchau, tchau.